Nós crescemos acreditando que tudo o que existe de evolução humana surgiu recentemente. Que somos a geração mais informada, mais tecnológica, mais desperta espiritualmente. Mas existe um problema nessa narrativa. Ela ignora milhares de anos de conhecimento, civilizações antigas que compreenderam a natureza da realidade antes mesmo de existirem microscópios, telescópios ou universidades. E é exatamente aqui que os antigos ensinamentos herméticos começam a desafiar tudo o que pensamos saber sobre como a vida funciona. O que você está prestes a descobrir nesta série não é filosofia abstrata, nem misticismo desconectado da realidade. São princípios sobre como funciona a própria estrutura da existência, e o mais surpreendente é que hoje, a ciência moderna começa a confirmar aquilo que civilizações de mais de 5.000 anos já ensinavam. Esse encontro entre física quântica, espiritualidade e sabedoria ancestral é o que pode transformar completamente a forma como você cria a própria vida. E se você aplicar, acredite, sua vida não será mais a mesma. Mas antes de mergulharmos profundamente nos princípios, precisamos voltar um pouco e compreender de onde eles vêm. Esses 7 princípios herméticos compõem um corpo de conhecimento atribuído a Hermes Trismegisto, uma figura enigmática, considerada pelos antigos como o mestre dos mestres, a síntese perfeita entre ciência e espiritualidade, entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Não se sabe se Hermes foi um homem, uma linhagem de mestres, ou até mesmo uma identidade simbólica representando o acúmulo de sabedoria de civilizações antigas. O que sabemos é que sua sabedoria chegou até nós em textos preservados ao longo dos séculos e sintetizados em uma obra publicada em 1908 chamada O Kybalion, escrita por 3 iniciados. Agora, talvez você esteja pensando, ok, mas se isso é tão antigo, por que eu nunca ouvi falar? Por que a humanidade passou séculos priorizando o material, esquecendo o espiritual? E, ironicamente, agora que a ciência avança, os pesquisadores começam a perceber que existe uma inteligência por trás da matéria, que existe consciência antes da forma, que existe vibração antes da manifestação. Isso não é mais espiritualidade alternativa, isso é física quântica moderna, neurociência, epigenética. E quando essas áreas começam a se alinhar com o que os antigos já sabiam, algo grandioso acontece. Entendemos que o universo não está simplesmente acontecendo conosco, nós estamos cocriando tudo. Vamos iniciar essa jornada pelo primeiro princípio hermético, e se você realmente absorver o que está escrito aqui, a forma como você interpreta a realidade nunca mais será igual. O primeiro princípio se chama mentalismo. E a ideia central é extremamente desafiadora para a mente comum. Tudo o que existe é mental. Isso significa que a realidade não é algo externo e independente, mas sim uma projeção da consciência. Não é o mundo que cria sua experiência, é sua consciência que cria o mundo que você percebe. Pode parecer metafísico demais, mas vamos para a ciência. Em 1927, Max Planck, considerado o pai da física quântica, declarou que a consciência não apenas influencia a matéria, mas é o fundamento de tudo. Em outras palavras, antes de existir forma, existe consciência. Antes de existir matéria, existe observação. Desde então, diversos experimentos quânticos mostram que a matéria se comporta de maneira diferente quando observada. Isso significa que a realidade muda conforme nossa percepção muda. E talvez você nunca tenha percebido, mas isso acontece todos os dias. Quando você acredita que está doente e não tem solução, seu corpo entra em estado alterado e se deteriora mais rapidamente. Quando uma pessoa toma um medicamento achando que vai curá-la, mesmo que seja apenas açúcar, ela melhora. Isso se chama efeito placebo. E existe o oposto, menos falado, chamado nocebo. Quando a mente acredita que algo fará mal, o corpo adoece. Ou seja, não é apenas pensamento positivo, é poder mental influência direta na biologia. Se pensamentos curam ou adoecem, então pensamentos criam realidades. Isso significa que cada ideia, crença e sentimento que você nutre está literalmente moldando a sua experiência de vida. Não simbolicamente. Não metaforicamente. Literalmente. Mas existe um detalhe: muita gente acredita que está pensando positivo, quando na verdade está apenas repetindo frases enquanto emocionalmente sente o oposto. Por isso, mentalismo não é sobre repetir tudo está bem, mas sobre alinhar consciência, crenças e sentimentos. Só assim a mente cria aquilo que deseja, em vez de continuar repetindo padrões emocionais antigos. Agora respire fundo e reflita. Se a sua mente cria a sua realidade,
então cada circunstância que você vive é resultado das frequências que você mantém internamente. Talvez isso soe desconfortável. Talvez pareça libertador. Mas uma coisa é certa, isso muda tudo. Porque se a mente cria, então você nunca foi vítima da realidade, você sempre foi o criador. E aqui está o primeiro grande divisor de águas deste conteúdo. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar o mundo externo, quando o mundo externo é resultado, não causa. Você não muda a vida mudando o que vê, mas mudando o que acredita. E se isso não muda sua vida, nada mais muda. Quando compreendemos de verdade o mentalismo, percebemos que a realidade não é algo que acontece conosco, mas algo que acontece através de nós, em resposta ao que pensamos, sentimos e sabemos ser verdade. Isso significa que o medo cria realidades baseadas em medo, e a fé cria realidades baseadas em possibilidades. Não é religião. É física energética. E se existe algo que você pode começar a fazer agora mesmo para transformar qualquer área da vida, é simplesmente começar a observar os pensamentos que você alimenta diariamente. Porque onde sua mente vai, sua realidade vai atrás. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar ainda mais essa compreensão e mostrar como cada um dos princípios herméticos se conecta com sua vida prática e como, aplicados juntos, eles formam o mapa mais poderoso de manifestação consciente que já existiu. Se o primeiro princípio afirma que tudo é mental, o segundo princípio começa a explicar como essa mente organiza o universo. E aqui chegamos ao princípio da correspondência. Ele diz: assim como é acima, é abaixo, assim como é dentro, é fora. Talvez essa seja uma das frases mais repetidas da espiritualidade, ao mesmo tempo, a mais mal compreendida. Ela não significa que existe uma cópia literal do céu na Terra. Significa que os mesmos padrões, leis, vibrações e estruturas que moldam o universo também moldam sua vida individual. A ciência moderna chama isso de autossimilaridade, ou, mais popularmente, fractalidade. Quer um exemplo simples? Olhe uma árvore. Você verá um tronco que se divide em galhos, que se dividem em galhos menores, que se dividem em folhas, e, se observar as veias das folhas, verá o mesmo padrão repetido. Na natureza, isso acontece em praticamente tudo: rios, vasos sanguíneos, relâmpagos, neurônios, redes cósmicas. O universo funciona por padrões repetidos. O macro contém o micro, e o micro contém o macro. Quando Hermes disse assim dentro, assim fora, ele estava antecipando uma verdade que hoje neurociência, física e cosmologia começam a explicar. O que você vive externamente espelha o que você mantém internamente. Se seus pensamentos são caóticos, sua vida tende a ficar caótica. Se suas emoções vivem em medo, sua realidade se organiza em torno de situações que confirmam esse medo. Não por castigo, mas por correspondência vibracional. Talvez você já tenha percebido, quando está bem, coisas boas acontecem do nada. Quando está mal, parece que uma coisa ruim chama outra. Isso não é coincidência. É o universo respondendo ao estado interno que você emana. Pense em pessoas que estão sempre reclamando, elas sempre têm razão para reclamar. Já reparou? Não porque o mundo é ruim, mas porque elas estão criando essa lente e essa frequência. O mundo, de certa forma, confirma aquilo que acreditamos sobre ele. Agora, aqui entra o ponto que realmente pode mudar sua vida. Você não precisa controlar o mundo. Basta controlar o que está dentro. Porque o dentro é a origem e o fora é a consequência. Enquanto a maioria tenta resolver a consequência, a sabedoria hermética ensina a ajustar a causa. A causa está dentro. E isso não é teoria espiritual bonita. Isso é prática. Pense em relacionamentos. Pessoas que sentem falta, carência ou medo de abandono costumam atrair situações que confirmam essa dor. Não é porque o mundo é cruel, mas porque a vibração interna chama situações compatíveis. O mesmo acontece com dinheiro. Pessoas que vivem na energia do nunca é suficiente experimentam uma vida de falta, mesmo quando ganham mais. Já pessoas que vibram prosperidade, mesmo em momentos difíceis, encontram portas, oportunidades e soluções inesperadas. Isso é correspondência. Mas não basta entender. É preciso sentir. E, principalmente, assumir responsabilidade. Porque se tudo fora corresponde ao que está dentro, então ninguém fora tem o poder de determinar sua vida. Você não é vítima das circunstâncias, você apenas está em alinhamento com elas. Essa é a parte libertadora e, ao mesmo tempo, desafiadora. Libertadora porque te devolve o poder, desafiadora porque te tira as desculpas. Agora, respire e pense por um instante.
O que na sua vida hoje está refletindo algo que existe dentro de você? Talvez o que você vive no trabalho reflete uma crença interna sobre valor e merecimento. Talvez o que vive no amor reflita uma história emocional que você nunca curou. Talvez sua relação com dinheiro seja apenas um espelho da relação que você tem consigo mesma. Correspondência é espelho espiritual e energético funcionando o tempo todo. E então vem o terceiro princípio, que explica como essa correspondência se manifesta. Ele se chama princípio da vibração. E aqui entramos em um dos pontos mais importantes desse conhecimento. Hermes afirmou que nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Hoje, a física quântica confirma, tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. A matéria que você toca, o ar que respira, suas emoções, seus pensamentos, tudo é vibração. O universo inteiro é um oceano de frequência. Se tudo vibra, então suas emoções não são apenas sentimentos subjetivos, são frequências reais, emitidas por você, que interagem com o campo energético da existência. Sabe aquela sensação de entrar em um lugar e sentir um ambiente pesado, mesmo sem ninguém falar nada? Isso é vibração. Sabe quando uma pessoa entra em uma sala e automaticamente tudo parece ficar leve ou alegre? Vibração. Isso é tão evidente que até pessoas totalmente céticas conseguem sentir. O impacto da vibração é tão profundo que a ciência já sabe que emoções alteram hormônios, sistema imunológico, padrões neuronais, comunicação celular e inclusive o DNA. Estudos de epigenética mostram que estados emocionais positivos literalmente ativam genes de cura, enquanto estados emocionais negativos ativam genes relacionados a doenças. Ou seja, vibração não é algo filosófico, é biológico. A vibração comanda a matéria, inclusive o seu corpo. Quando você vibra amor, você atrai situações de amor. Quando vibra medo, atrai circunstâncias que confirmam esse medo. Quando vibra escassez, o universo se organiza para criar experiências que provem escassez. Quando vibra abundância, portas se abrem. O universo responde à frequência que você emite, não ao que você diz querer. Ele responde ao que você vibra. E aqui existe um ponto crucial. Não adianta pedir prosperidade vibrando medo, não adianta afirmar saúde vibrando doença, não adianta pedir amor vibrando abandono. Você não recebe o que deseja. Você recebe aquilo que é compatível com a vibração que você mantém. Essa é uma das leis mais poderosas da existência, e também a mais ignorada. Porque vivemos focados no que queremos ter, quando deveríamos focar no que estamos vibrando agora. Antes de ter, é preciso ser. Antes de manifestar, é preciso vibrar. Perceba, os 3 primeiros princípios se encaixam como peças perfeitas de um mesmo mecanismo. A mente cria, a realidade corresponde e a vibração executa. O que você pensa cria uma frequência, essa frequência atrai uma correspondência e essa correspondência se manifesta como experiência. A vida que você vive hoje é resultado exato do que você vibrou, consciente ou inconscientemente. E se isso não muda a forma como você enxerga tudo, realmente, nada muda. Chegamos agora a 3 princípios que, quando unidos, formam praticamente um manual secreto da lei da atração: ritmo, polaridade e vibração. Esses 3 princípios mostram como o universo realmente funciona, não só o cosmos, mas a sua vida, seus relacionamentos, seu dinheiro, suas emoções. E aqui a coisa começa a ficar séria, porque muita gente acha que manifestações dão errado porque não é para ser, quando na verdade a pessoa apenas desconhece as leis que governam o movimento da energia. Vamos por partes. Princípio da vibração. O que Balion afirma: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa é a frase mais importante de toda a manifestação. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. Pensamentos têm vibração, emoções têm vibração, hábitos têm vibração. Toda vez que você diz não consigo, você está vibrando uma realidade. Toda vez que você se sente pequeno, rejeitado ou incapaz, também vibra essa frequência. A vibração é como um imã que puxa versões de realidades semelhantes. A pergunta é: qual versão da sua vida você está vibrando agora? Quando você pensa em prosperidade, mas sente medo. Quando pensa em amor, mas sente abandono. Quando pensa em sucesso, mas sente fracasso. Sua vibração está sabotando seu pedido. E aqui vai a verdade que dói, mas liberta. Não é o universo que te nega, é você que vibra o contrário daquilo que deseja receber. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O frio e o calor são a mesma coisa. O positivo e o negativo também.
O amor e o ódio são extremos da mesma emoção. Isso significa que qualquer situação pode ser transformada movendo-se de um polo ao outro. Você pode sair da escassez para a prosperidade, da dor para a cura, do medo para a fé, porque tudo contém o seu oposto. Nada é fixo. O segredo é perceber onde você está no eixo e caminhar conscientemente para o outro lado. Esse é um dos maiores poderes do hermetismo. Nada é definitivo, tudo pode ser transmutado. Princípio do ritmo. Esse princípio afirma que tudo funciona em ciclos. Dia e noite. Inspiração e expiração. Alta maré e baixa maré. E sabe o que isso significa? Que nem tudo que parece negativo é realmente negativo. Às vezes você não está regredindo, apenas está no movimento natural do ritmo. E aí vem a parte profunda. Quando você entende o ritmo, você para de sofrer pelo movimento da vida. Você não luta contra o inverno emocional. Você sabe que a primavera virá. Quando a vida recua, é para pegar impulso. Quando fecha uma porta, abre outra. Quando parece perda, é preparação. Nada está parado. Tudo tem ciclo. Quem não entende isso, se desespera. Quem entende, observa, respira e mantém vibração. E é aqui que esses três princípios juntos revelam um segredo. Você não controla os ciclos, mas controla a vibração que atravessa os ciclos. Isso muda absolutamente tudo. A ciência da alquimia interna. Quando alguém diz nada dá certo, a vibração cai. Quando reclama, vibração cai. Quando duvida, vibração cai. Você vira escravo do ritmo ao invés de mestre da vibração. Hermes dizia: o sábio polariza seu estado. Ou seja, quando o ritmo tenta te puxar para o negativo, você se mantém no polo oposto. Você mantém a vibração mesmo quando o externo não mostra resultado. Esse é o verdadeiro teste espiritual. Esse é o verdadeiro poder da mente. E esse é o verdadeiro caminho da manifestação. A chave hermética. Se você entender apenas isso, já muda sua vida. Você não atrai o que pede. Você atrai o que vibra. Você não sofre porque deu errado. Você sofre porque não sabe interpretar o ciclo. E você não repete padrões porque é destino. Você repete porque vibra e reage sempre do mesmo jeito. Quando muda a vibração, muda destino. Quando muda polo, muda realidade. Quando entende os ciclos, entende o jogo. E quando entende tudo isso junto, você finalmente percebe que a vida nunca foi contra você. Ela sempre esteve respondendo a você. Se isso não mudar sua consciência, nada muda. Chegamos ao sétimo princípio, talvez o mais mal interpretado de todos e justamente por isso o mais poderoso quando compreendido profundamente, o princípio de gênero. E aqui não falamos de masculino e feminino como características físicas, biológicas ou sociais, falamos de duas forças complementares que atuam dentro de tudo o que existe, desde o átomo até a criação de universos. Segundo o Kybalion, o gênero está em tudo. Tudo possui seus princípios masculino e feminino. Ou seja, toda a criação acontece da união dessas duas forças. O masculino é a ideia, o impulso, o direcionamento. O feminino é a receptividade, o campo fértil que materializa, nutre e manifesta. Sem o masculino, nada começa. Sem o feminino, nada se completa. Quando você pensa em criar uma nova realidade, você inicia esse processo com uma imagem, um desejo, uma visão. Isso é masculino. Mas se para por aí, vive apenas no plano do pensamento. Quando você se abre para permitir, confiar, entregar, nutrir, soltar o controle e deixar o universo agir, você ativa o feminino. E é aí que a manifestação acontece de verdade. Tudo o que você deseja já existe no campo potencial. Já existe como semente na mente divina. Mas para germinar, essa semente precisa encontrar solo fértil. Precisa da força feminina. Essa união é o ponto-chave de toda manifestação consciente. Agora imagine quantas vezes você tentou forçar a vida a acontecer insistindo, lutando, desgastando, controlando. Isso é excesso de masculino. E quantas vezes você ficou apenas sonhando, desejando, esperando, sem ação. Excesso de feminino. O equilíbrio é o segredo. Masculino, eu movo. Feminino, eu permito. Masculino, eu digo o que quero. Feminino, eu recebo o que é melhor. Masculino, intenção. Feminino, confiança. Esse princípio é tão profundo que aparece em todas as grandes tradições, do taoísmo ao cristianismo esotérico, passando pela Cabala e pelos ensinamentos herméticos antigos. Yin e Yang. Shiva e Shakti. Pai e Espírito Santo. Luz e matéria. É sempre o mesmo padrão.
Dois polos criam a realidade quando entram em cooperação. Mas por que isso muda sua vida? Porque se você entende esse movimento interno, você percebe que tudo o que falta na sua vida está faltando dentro de você. Não fora. Não no mundo. Não nas circunstâncias. A pessoa não atrai, apenas corresponde. Se falta prosperidade, talvez falte ação, masculino. Se falta paz, talvez falte entrega, feminino. Se falta realização, talvez falte equilíbrio entre os dois. E aí está o ponto mais chocante desse princípio. Você é responsável por se tornar o criador da sua experiência. Não porque controla tudo, mas porque cria dentro de você a vibração que atrai o equivalente externo. O que Balion diz: o solitário não é nada. O masculino e o feminino juntos são tudo. E quando aplicamos isso à mente, percebemos algo extraordinário. Você não manifesta pelo que pensa, mas pelo que pensa mais sente. Pensamento é masculino. Emoção é feminino. A união dos dois cria realidade. Se você pensa em prosperidade, mas sente medo, escassez, dúvida, a criação interna é conflitante. E por isso nada se manifesta. Agora, quando o pensamento, masculino, se casa com a emoção, feminino, você entra em coerência vibracional e isso cria matéria. Esse é o verdadeiro significado de o verbo se fez carne. Pensamento verbal se torna realidade física. E aqui entramos no grande segredo do livro. Os princípios herméticos não foram criados para estudar o universo. Eles foram criados para ensinar como co-criá-lo. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para manifestar. Não está aqui para esperar acontecer. Está aqui para criar acontecer. Mas isso exige responsabilidade vibracional. Nada muda se você não muda. Nada entra se você não abre espaço. Nada chega se você não se torna compatível. E é isso que os mestres queriam dizer ao afirmar que tudo é mental. Não significa que é tudo imaginação. Significa que tudo começa no campo mental e depois desce para a realidade física, passando pelos ciclos dos outros 6 princípios. Por isso Jesus dizia: se creres, já receberás. E por isso Hermes dizia: como dentro de ti, assim será fora de ti. E por isso que Balion afirma que o homem é o senhor dos planos inferiores, mas servo dos superiores até que conheça as leis. Você não controla o mundo físico diretamente, você influencia a matriz que cria o mundo físico. Manifestar não é manipular a matéria. É entender as leis que a fazem existir. Isso transforma completamente a maneira como você olha para problemas, desafios, perdas, fracassos. Nada é castigo. Nada é acaso. Nada é aleatório. Tudo responde à vibração que você sustenta. Quando você entende isso, começa a trabalhar sua realidade de dentro para fora. Não mais tentando mudar pessoas, mas mudando sua vibração. Não mais pedindo respostas para o mundo, mas encontrando respostas dentro. Porque o verdadeiro segredo hermético não é simplesmente aprender os princípios. É viver a partir deles. Quando você muda sua vibração interna, o universo muda a externa. Quando você muda de frequência, tudo que era invisível se torna possível. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor da própria realidade. A vida deixa de ser algo que você aguenta e se torna algo que você cria. E aqui eu te digo algo pessoal: nenhum princípio muda a vida de ninguém. O que muda é colocar esses princípios em prática todos os dias no pensamento, na emoção, nas atitudes e na vibração. Você é o ponto de partida. Você é o portal. Você é o co-criador. Se isso não mudar sua vida, nada muda.